Meu nome é Márcia, tenho 58 anos e moro em Curitiba. Durante 35 anos, eu construí uma vida inteira ao redor da minha família. Meu marido faleceu há 10 anos, deixando-me sozinha com meu filho único, Rafael. Ele era tudo para mim. Trabalhei como costureira autônoma a vida toda, acordando às 5 da manhã, dormindo à meia-noite, tudo para que ele nunca sentisse falta de nada. Paguei faculdade particular, cursos de inglês, até intercâmbio. Cada centavo que ganhei foi investido no futuro dele. Sabe aquele momento em que você olha para o seu filho formado, bem-sucedido, e pensa, valeu a pena cada sacrifício? Eu pensava isso todos os dias. Rafael se formou em administração, arrumou um emprego excelente numa multinacional e 3 anos atrás conheceu Amanda. Uma moça bonita, de família tradicional, daquelas que sempre tiveram dinheiro. No começo, ela foi simpática comigo. Sorrisos educados, abraços protocolares, mas eu sentia aquele olhar gelado quando eu falava sobre minha profissão. Aquele silêncio constrangedor quando eu contava histórias da infância humilde do Rafael. O casamento foi marcado para um sábado de novembro, um evento gigantesco num dos clubes mais luxuosos da cidade. Rafael me disse que seriam 200 convidados. Eu fiquei emocionada. Meu único filho se casando. Gastei minhas economias num vestido bonito, fui ao salão, queria estar impecável. Afinal, era a mãe do noivo. Cheguei ao clube 2 horas antes da cerimônia, como Rafael tinha pedido. Queria ajudar no que fosse preciso. Mas quando entrei no salão, a atmosfera mudou. Amanda me olhou de cima a baixo com uma expressão que eu jamais vou esquecer. Nojo. Era nojo puro. Ela sussurrou algo no ouvido do Rafael, e meu filho, meu único filho, veio até mim com passos firmes. Mãe, a gente precisa conversar. A voz dele estava diferente, fria, distante. Claro, filho. Aconteceu alguma coisa? Meu coração já estava acelerado. Ele me levou até um canto mais reservado, mas ainda assim várias pessoas começaram a notar. Os familiares de Amanda, os padrinhos, amigos do trabalho, todos olhando. Olha, a Amanda e a família dela acham melhor se a senhora não participar da cerimônia. Eu não consegui processar de imediato. Como assim, Rafael? A senhora não combina com o perfil do evento. É constrangedor. A família dela é tradicional. Tem padrões. A senhora ia se sentir deslocada mesmo. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito com as mãos. Rafael, eu sou sua mãe. Eu criei você sozinha. A senhora fez o que tinha que fazer. Mas agora eu tenho minha própria vida, minha própria família. E a senhora não é bem-vinda aqui. As palavras dele ecoaram no salão. Algumas pessoas pararam de arrumar as mesas. Outras fingiram que não ouviram. Mas eu sabia. Todo mundo tinha ouvido. Todo mundo tinha visto a mãe sendo expulsa do casamento do próprio filho. Respirei fundo. As lágrimas queimavam, mas eu não ia chorar ali. Não ia dar esse prazer para Amanda, que me observava de longe com um sorriso vitorioso nos lábios. Tudo bem, filho. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Se é isso que você quer, eu vou embora. Virei as costas e caminhei em direção à saída. 200 pessoas me vendo sair. 200 testemunhas da minha humilhação. Entrei no carro tremendo. Chorei todo o caminho até em casa. Mas no meio das lágrimas, uma lembrança surgiu na minha mente. Um detalhe, um único detalhe que Rafael tinha esquecido completamente. E era esse detalhe que mudaria tudo. Cheguei em casa destruída. Tirei aquele vestido que tinha comprado com tanto carinho e vesti meu pijama velho. Sentei no sofá da sala e fiquei ali, olhando para o vazio, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como o menino que eu embalei nos braços, que eu curei cada febre, cada pesadelo, tinha se tornado aquele homem frio e cruel. Você sabe qual é o som de um coração se despedaçando? Não é dramático como nos filmes. É silencioso. É um vazio que vai crescendo dentro do peito até você não sentir mais nada além de dor. Fiquei horas ali, imóvel, até que meu olhar caiu sobre a estante da sala. Lá em cima, numa caixa de madeira que meu marido tinha feito anos atrás, estavam guardados todos os documentos importantes da família. Certidões, escrituras, contratos. E então eu lembrei. Levantei devagar, peguei a caixa e abri.
Procurei entre os papéis amarelados até encontrar o que eu estava procurando. Lá estava ele, o contrato de compra da cobertura onde Rafael morava atualmente. Um apartamento lindíssimo, 200 metros quadrados, varanda gourmet, 3 suítes, no coração de Curitiba. Valor de mercado, 2,5 milhões. Rafael morava ali há 5 anos. Ele sempre disse para os amigos, para Amanda, para a família dela, que tinha comprado com o próprio dinheiro, que era fruto do trabalho dele, do sucesso na carreira. Ele construiu uma imagem inteira em cima daquele apartamento. Era o símbolo da ascensão dele, da independência, do homem bem-sucedido que não precisava mais da mãe costureira. Mas a verdade estava ali, escrita em tinta preta sobre papel timbrado. O apartamento estava registrado no meu nome, inteiramente no meu nome. Quando meu marido faleceu, ele deixou um seguro de vida considerável. Eu poderia ter usado aquele dinheiro para mim, viajar, reformar minha casa, ter uma velhice confortável. Mas não. Investi tudo no futuro do Rafael. Comprei aquele apartamento e coloquei no meu nome porque Rafael ainda era novo, não tinha crédito suficiente na época. O plano era transferir para ele quando ele estivesse mais estável. Mas eu nunca fiz a transferência. Não por má fé, simplesmente porque Rafael nunca pediu. Ele pagava o condomínio, o IPTU, se sentia dono. E eu deixei. Pensei que um dia a gente resolveria isso numa conversa tranquila, talvez quando ele se casasse, quando amadurecesse. Mas aquele dia tinha chegado de uma forma que eu jamais imaginei. Segurei o documento com as mãos trêmulas. Durante anos, eu tinha sido a mãe que se anulava, que aceitava tudo, que engolia desaforos em silêncio. A mãe que não queria atrapalhar a vida do filho. Mas naquele momento, olhando para aquele papel, algo dentro de mim mudou. Não era sobre vingança. Não ainda. Era sobre dignidade. Era sobre mostrar para o meu filho que ele tinha cometido o maior erro da vida dele. Que tinha cuspe na mãe que deu tudo por ele. E que toda ação tem uma consequência. Peguei meu celular e tirei fotos do documento. Depois guardei tudo de volta na caixa. Não ia fazer nada impulsivo. Não ia ligar para o Rafael em plena festa de casamento. Não ia mandar mensagens raivosas. Ia esperar. Ia deixar ele curtir o casamento, a lua de mel, a felicidade efêmera dele ao lado de Amanda. Porque quando a conta chegasse, e ela ia chegar, o impacto seria muito maior. Deitei naquela noite com uma sensação estranha. Ainda doía. Deus, como doía. Mas pela primeira vez em anos, eu não estava apenas chorando e aceitando. Estava planejando. E de alguma forma torta, isso me dava uma força que eu não sabia que ainda tinha. O casamento dele devia estar lindo agora. As fotos, os brindes, os abraços, tudo perfeito. Tudo sem mim. Mas amanhã seria outro dia. E Rafael ia descobrir que algumas pontes, quando você queima, não tem mais volta. Rafael e Amanda foram para a lua de mel nas Maldivas. 15 dias de resort 5 estrelas, águas cristalinas, jantares à luz de velas. Eu via tudo pelas redes sociais. Ele não tinha me bloqueado. Na verdade, acho que ele nem pensava mais em mim. Eu era só um detalhe incômodo que tinha sido resolvido. Amanda postava fotos todos os dias. Ela de biquíni designer, drinks coloridos, sorrisos perfeitos. E eu passei aqueles 15 dias em silêncio. Não liguei, não mandei mensagem, não tentei contato nenhum. Parte de mim queria ligar, implorar, perguntar como ele tinha conseguido fazer aquilo comigo. Mas eu me segurei. Cada vez que pegava o celular, eu lembrava da expressão dele naquele dia. A senhora não é bem-vinda. Você já sentiu aquela dor que é tão profunda que você nem consegue chorar mais? Você só fica oca por dentro, funcionando no automático, esperando que o tempo passe? Usei aquele período para colocar minha cabeça no lugar. Fui numa advogada, a doutora Patrícia, uma mulher que eu tinha costurado vestidos para a filha dela durante anos. Expliquei a situação inteira. Mostrei o contrato do apartamento. Márcia, legalmente, o imóvel é seu. Você pode retomar a posse quando quiser. Ele não tem nenhum direito sobre o apartamento, ela explicou, empurrando os óculos no nariz enquanto analisava os documentos. Mas ele mora lá há 5 anos. Paga as contas. Isso não conta? Ele paga condomínio e IPTU como qualquer inquilino pagaria.
Mas inquilino não vira dono. O registro está no seu nome. A compra foi feita por você, com seu dinheiro. É seu. Ouvi aquilo e senti um misto de alívio e peso. Alívio porque eu tinha razão. Peso porque o que eu estava prestes a fazer era irreversível. Mas então eu lembrava da cara de nojo da Amanda, da frieza do Rafael, das 200 pessoas me vendo sair, e a decisão ficava mais fácil. Eu quero retomar o apartamento, mas não quero entrar com processo ainda. Quero tentar resolver isso diretamente com ele primeiro. Doutora Patrícia me olhou com uma expressão que misturava pena e respeito. Você tem certeza? Pela sua história, ele não parece disposto a ouvir. Tenho. Ele precisa saber o que perdeu antes de perder oficialmente. Ela assentiu e preparou uma notificação extrajudicial. Um documento formal, sério, comunicando que eu, Márcia Oliveira da Silva, proprietária legal do imóvel, estava notificando o ocupante Rafael Oliveira da Silva sobre minha intenção de retomar a posse do imóvel. Ele teria 30 dias para desocupar. Peguei aquele documento e guardei. Ia esperar o momento certo. Ia esperar eles voltarem da lua de mel, se instalarem na rotina de casados, talvez até Amanda começar a redecorar o apartamento, escolher cortinas novas, fazer planos para o futuro. Ia deixar eles se sentirem seguros, porque a melhor vingança não é a que vem no calor do momento. É a que vem quando a pessoa já esqueceu o que fez. Quando ela está tranquila, confortável, achando que saiu impune. Durante aqueles 15 dias, eu também fiz outra coisa. Reuni todas as fotos do Rafael pequeno. Todas as provas de pagamento da faculdade dele, dos cursos, das viagens que eu financiei. Cada recibo de material escolar, cada nota fiscal de roupa, cada extrato bancário mostrando as transferências que eu fazia para a conta dele. Montei uma pasta completa. Não era para usar em tribunal. Era para usar na consciência dele. Porque eu queria que Rafael olhasse para tudo aquilo e entendesse exatamente o tamanho da monstruosidade que ele tinha cometido. No 15º dia, recebi uma notificação. Rafael tinha postado uma foto na entrada do prédio dele. Legenda: de volta para casa com minha esposa. Vida nova começando. Li aquilo e senti um aperto no peito. Mas não mais de dor. Era determinação. Peguei o celular e agendei para a segunda-feira seguinte. Ia entregar a notificação pessoalmente. Segunda-feira, 9 da manhã. Vesti uma roupa simples, mas digna. Calça social preta, blusa branca, sapatos fechados. Prendi o cabelo num coque. Peguei a pasta com todos os documentos e saí de casa. O coração batia forte durante todo o trajeto até o prédio do Rafael. Eu conhecia aquele caminho de cor. Quantas vezes tinha ido lá levar comida, ajudar na limpeza, passar roupa para ele nos primeiros anos. Quantas vezes tinha entrado naquele hall achando que estava entrando na casa do meu filho, no nosso patrimônio, na nossa família. O porteiro me conhecia. Seu Jorge, um senhor de quase 70 anos, sempre simpático. Dona Márcia, quanto tempo? Vim visitar o Rafael? Sorri, mas foi um sorriso apertado. Vim resolver umas coisas, seu Jorge. Ele percebeu que algo estava diferente. Me deixou subir sem ligar para o apartamento. Afinal, eu sempre tive livre acesso, mas dessa vez eu pedi que ligasse. Pode avisar que a Márcia está aqui? É importante. Seu Jorge franziu a testa, mas obedeceu. Fez a ligação. Eu ouvi a voz abafada do Rafael do outro lado. Minha mãe? Agora? Deixa ela subir. O tom dele era irritado, como se eu fosse um inconveniente. Mais uma vez, subi no elevador com as pernas bambas. Quando as portas se abriram no 12º andar, lá estava ele, Rafael no corredor, de braços cruzados, cara fechada. Nem me cumprimentou. O que foi, mãe? Tô trabalhando de home office hoje. Sabe aquele momento em que você olha para o seu filho e não reconhece mais a pessoa que ele se tornou? O menino doce, carinhoso, que dizia que eu era a melhor mãe do mundo, tinha sido substituído por um estranho arrogante e frio. Precisamos conversar. Posso entrar? Ele bufou, mas abriu a porta. Entramos. Amanda estava na cozinha americana, mexendo no celular de roupão de seda. Quando me viu, seu rosto se contorceu em desgosto. O que ela está fazendo aqui? Rafael fez um gesto com a mão, como quem diz, deixa que eu resolvo. Amanda revirou os olhos e foi para o quarto, batendo a porta. Ficamos ali, eu e meu filho, na sala que eu tinha ajudado a mobiliar.
o sofá que eu tinha dado de presente na inauguração, a mesa de jantar que eu paguei. Tudo ali tinha um pedaço de mim. Então, pode falar logo. Abri a pasta devagar, tirei o contrato de compra do apartamento e coloquei sobre a mesa de centro. Você lembra desse documento? Rafael olhou confuso no início. Depois pegou o papel. Li a expressão dele mudando gradualmente. Confusão, reconhecimento, incredulidade. Isso é o contrato do apartamento. Sim. E você lembra em nome de quem ele está registrado? O silêncio foi absoluto. Rafael leu o documento inteiro. 1, 2, 3 vezes, procurando alguma informação que ele tinha esquecido. Mas não tinha. Estava tudo ali, claro como água. O imóvel pertencia a Márcia Oliveira da Silva. Mãe, eu achava que você tinha transferido para mim. Eu ia transferir. Quando você amadurecesse, quando você se casasse. Achei que esse seria o presente de casamento perfeito. Minha voz estava firme, mas carregada de emoção. Mas aí você me expulsou do seu casamento, na frente de 200 pessoas. Me disse que eu não era bem-vinda, que eu não combinava com o perfil da família nova que você estava construindo. Rafael ficou pálido. Pela primeira vez, desde o dia do casamento, vi algo que parecia arrependimento nos olhos dele. Mas era tarde. Então vim aqui comunicar pessoalmente. Coloquei a notificação extrajudicial na mesa. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. Ele é meu, sempre foi. A boca dele abriu e fechou, sem emitir som. Mãe, você não pode... A gente acabou de casar. A Amanda disse que eu era constrangedora. Você concordou. Então agora vivam a vida de vocês longe de mim, longe do que eu construí. Rafael ficou congelado por alguns segundos que pareceram horas. Depois a ficha caiu de verdade. Ele leu a notificação com as mãos tremendo. Os olhos dele percorriam cada linha, cada palavra, tentando encontrar uma brecha, um erro, algo que invalidasse aquilo. Você está falando sério? Você vai me tirar da minha casa? Essa nunca foi sua casa, Rafael. Era minha. Eu deixei você morar aqui. Você não pagou 1 centavo por esse apartamento. Cada metro quadrado foi comprado com o dinheiro do seguro do seu pai, do homem que morreu trabalhando para garantir nosso futuro. Ele passou a mão no rosto desesperado. Começou a andar de um lado para o outro na sala. Mas eu pago o condomínio, o IPTU, as contas. Eu moro aqui há 5 anos. Você paga as despesas de quem usa o imóvel, como qualquer pessoa que mora num lugar pagaria. Isso não te faz dono. Amanda saiu do quarto nesse momento. Devia estar ouvindo tudo através da porta. Espera aí. Você está dizendo que esse apartamento não é do Rafael? Olhei para ela pela primeira vez com firmeza. Exatamente. Nunca foi. O rosto dela passou por várias tonalidades de vermelho. Rafael, você me disse que tinha comprado esse apartamento? Você mentiu para mim, para minha família? Eu não menti. Eu achava que era meu. Minha mãe nunca disse que... Eu nunca disse porque eu confiava em você. Minha voz subiu pela primeira vez. Eu achei que você era meu filho, que você me respeitava, que você jamais seria capaz de me humilhar do jeito que você me humilhou. Rafael tentou se aproximar. Mãe, eu sei que errei, eu sei que fui horrível, mas era a pressão, a família da Amanda. Eu estava nervoso. Pressão? Você tinha pressão? Ri, mas foi uma risada amarga, sem alegria. Eu criei você sozinha, Rafael. Trabalhei 12, 14 horas por dia costurando. Tinha pressão quando faltava dinheiro pro aluguel, mas eu ainda assim pagava sua escola particular. Tinha pressão quando eu estava doente, mas não podia parar porque tinha que pagar seu intercâmbio. E em nenhum momento, em nenhum único momento, eu te abandonei. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas eu não parei. Você é adulto. Você é formado. Você tem um emprego excelente. E ainda assim, na hora que sua esposa e a família dela pediram para você escolher, você não pensou 2 vezes. Você me jogou fora, como se eu fosse lixo. Você já sentiu aquele momento em que você finalmente fala tudo que estava entalado na garganta? É libertador e doloroso ao mesmo tempo, porque você sabe que depois daquilo, nunca mais vai ser como antes. Amanda estava em choque. Rafael, a gente construiu todos os nossos planos em cima desse apartamento. A gente ia dar de entrada numa casa maior. Eu já estava até olhando imóveis. Você me fez casar achando que você tinha um patrimônio.
Amanda, eu pensei que você é um mentiroso, um filho ingrato e mentiroso. Ela voltou para o quarto e, segundos depois, começou a jogar roupas numa mala. Rafael estava em pânico total agora. Correu atrás dela, implorando, tentando explicar. A discussão dos dois vazou pelo apartamento. Ela gritando que tinha se casado com um impostor, ele tentando se defender, dizendo que não sabia, que a mãe tinha enganado ele também. Fiquei ali parada, no meio da sala, observando o caos que minha verdade tinha causado. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. O vazio dentro de mim era tão grande que nem a vingança preenchia. Peguei minha pasta e me dirigi à porta. Rafael saiu correndo do quarto. Mãe, espera! A gente pode conversar, a gente pode resolver isso. Parei na porta. Olhei para ele uma última vez. Você tinha 30 dias para sair, Rafael. Mas dependendo de como você se comportar, posso entrar com reintegração de posse amanhã mesmo. A escolha é sua. Fechei a porta e deixei meu filho desabando atrás dela. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Rafael me ligou 47 vezes no primeiro dia. Mandou 83 mensagens. Eu bloqueei o número dele. Depois ele começou a me mandar e-mails, mensagens pelo WhatsApp de números diferentes, até tentou ir na minha casa. Eu não atendi. Não tinha mais nada para falar. Doutora, Patrícia me aconselhou a manter distância. Ele vai tentar te manipular emocionalmente. É o que essas pessoas fazem quando perdem o controle da situação. Se mantém firme, Márcia. E eu me mantive. Mas não era fácil. Tinha noites em que eu acordava às 3 da manhã com o peito apertado, pensando se estava fazendo a coisa certa, se eu não estava sendo tão cruel quanto ele foi, se uma mãe de verdade não deveria perdoar. Mas aí eu lembrava. Lembrava da cara dele dizendo: a senhora não é bem-vinda. Lembrava do sorriso de vitória da Amanda. Lembrava de 200 pessoas me vendo ser enxotada como um cachorro. E a dúvida passava. Na segunda semana, minha prima Célia me ligou. Márcia, você viu o que tá rolando? O quê? A Amanda pediu o divórcio. Meu coração deu um pulo. Não era o que eu esperava. Divórcio? Mas eles mal casaram? Pois é, parece que a família dela ficou furiosa quando descobriu que o apartamento não era do Rafael, que ele mentiu sobre a situação financeira dele. A mãe da Amanda tá dizendo que ele é um golpista, que enganou a filha dela para casar. Senti uma pontada estranha. Não era felicidade, não era tristeza, era algo indefinível. Rafael estava perdendo tudo: o apartamento, a esposa, a reputação, e por causa de uma mentira que ele mesmo construiu. E tem mais, Célia continuou. Tá rolando na família inteira, todo mundo tá falando. Alguns dizem que você foi muito dura, outros dizem que ele mereceu. Tá um auê. Desliguei o telefone me sentindo exausta. Eu não queria que chegasse nesse ponto. Eu só queria respeito. Só queria que meu filho me tratasse como mãe, não como um peso, um constrangimento. Alguns dias depois, recebi uma carta. Era de Rafael, escrita à mão, 5 páginas. Ele contava tudo. Como Amanda tinha ficado obcecada com status depois que eles começaram a frequentar os círculos sociais da família dela. Como ela começou a fazer comentários sobre mim, sobre minha profissão, sobre eu não ter classe. Como no dia do casamento, ela deu um ultimato. Ou eu ficava de fora, ou ela cancelava tudo. E eu escolhi errado, mãe. Eu escolhi a coisa mais fácil, mais covarde. Escolhi não enfrentar ela, não defender você, não honrar tudo que você fez por mim. E agora eu tô pagando o preço. Perdi minha esposa, meu apartamento, meu orgulho. Mas o pior de tudo é que eu perdi você. E essa é a única perda que eu não consigo aceitar. A carta terminava com um pedido. Me dá uma chance de consertar isso. Por favor. Você sabe qual é o som de um coração quebrando pela segunda vez? É mais silencioso que o primeiro. Porque você já tá rachada, então só uma nova fratura se adiciona às antigas. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Ainda não estava pronta. Talvez nunca estivesse. O prazo dos 30 dias estava chegando. Rafael tinha 10 dias para sair do apartamento. Doutora. Patrícia me ligou. Márcia, ele entrou em contato pedindo uma prorrogação. Diz que está tentando achar um lugar para alugar, mas que está difícil com o orçamento dele. O que você quer fazer? Respirei fundo. Quero que ele saia no prazo.
sem prorrogação. Houve um silêncio do outro lado. Tem certeza? Absoluta. Mas no fundo, eu não tinha certeza de nada. Faltavam 3 dias para o prazo acabar. Rafael ainda não tinha saído do apartamento. Doutora, Patrícia estava pronta para entrar com a reintegração de posse judicial, mas eu pedi para esperar até o último dia. Não sei por quê. Talvez uma parte de mim ainda esperasse... O quê? Que ele aparecesse na minha porta, se jogasse aos meus pés, pedisse perdão de verdade? Na noite do 28º dia, ele apareceu. Toquei a campainha às 8 da noite. Eu estava assistindo novela, tentando não pensar no dia seguinte. Quando abri a porta e vi meu filho ali, quase não o reconheci. Rafael estava irreconhecível. Tinha emagrecido uns 5 quilos, tinha olheiras profundas, a barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia que não dormia há dias. Mãe, a voz dele saiu quebrada. Por favor, só me escuta. Parte de mim queria fechar a porta na cara dele. A mesma parte que ainda sangrava com a humilhação que ele me causou. Mas a outra parte, a parte que foi mãe durante 35 anos, não conseguiu. Abri a porta. Ele entrou e desabou no sofá, com o rosto entre as mãos. Eu estraguei tudo. Eu sei. Não tem desculpa pro que eu fiz. Nenhuma. Ele levantou o olhar para mim e vi lágrimas descendo pelo rosto dele. A Amanda foi embora. Voltou para casa dos pais. O advogado dela já entrou com o divórcio. Ela tá pedindo indenização, dizendo que eu enganei ela sobre minha condição financeira. Sentei na poltrona em frente, sem dizer nada. Só observando. E sabe o pior? Todo mundo no trabalho ficou sabendo. Os caras fazem piada. Dizem que eu sou o herdeiro da costureira, o cara que se acha rico, mas não tem nada. Meu chefe me chamou para uma conversa. Disse que comportamento duvidoso fora do trabalho afeta a imagem da empresa. Tô sendo avaliado, mãe. Posso perder meu emprego. Ele soluçou, e pela primeira vez em semanas eu senti algo. Pena. Pena do menino que ele foi. Pena do homem destruído que ele se tornou. Você acha que eu mereço sofrer assim? Ele perguntou, a voz embargada. Respirei fundo. Eu acho que você merece entender a dor que você causou. Eu não te expulsei de lugar nenhum, Rafael. Eu só mostrei que ações têm consequências. Que você não pode tratar as pessoas, especialmente sua mãe, como lixo e achar que vai sair impune. Eu sei. Eu sei. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Mas eu aprendi, mãe. Juro que aprendi. Eu fui um idiota, um ingrato, um filho horrível. Mas eu mudei. Esses últimos dias foram o inferno. E eu entendi. Entendi o que você sempre foi para mim. Entendi tudo o que você sacrificou. Entendi que eu joguei fora a única pessoa que realmente me amava. Fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando para aquele homem destruído no meu sofá. O mesmo sofá onde ele sentava quando era criança para assistir desenho. O mesmo sofá onde eu consolava ele quando alguém era cruel com ele na escola. E agora ele estava ali, implorando por consolo de novo. Mas dessa vez, ele era o cruel. Ele era o agressor. Rafael, você quer que eu perdoe você porque você está sofrendo. Mas e quando eu sofri? Quando eu fui humilhada na frente de 200 pessoas? Você se importou? Não. E isso me mata. Me mata saber que eu fui capaz disso. Levantei da poltrona e fui até a janela. A rua estava quieta, algumas luzes acesas nas casas vizinhas, famílias jantando, assistindo TV, vivendo suas vidas normais. E ali estava eu, tendo que decidir o destino do meu único filho. Eu não sei se consigo perdoar você, Rafael. Não sei se um dia vou conseguir olhar para você sem lembrar daquele dia, sem sentir a dor de novo. Então, o que eu faço, mãe? Me diz o que eu faço para consertar isso. Virei para ele. Você aprende. Você vive com as consequências. Você se torna um homem melhor. E se um dia, lá na frente, eu sentir que posso confiar em você de novo, a gente conversa. E o apartamento? Respirei fundo. Aquela era a pergunta que valia milhões. Literalmente. Você vai sair amanhã. Como combinado. Você vai alugar um lugar com seu próprio dinheiro, vai viver dentro das suas possibilidades reais, não da mentira que você construiu. Vai aprender o que é conquistar as coisas sozinho. Rafael fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas. E depois, a gente pode
A gente pode ter algum tipo de relação? Ou você vai me cortar da sua vida para sempre? Senti minha própria garganta apertar. Eu não sei, filho. Você quebrou algo dentro de mim. E não sei se dá para colar de volta. Ele se levantou, cambaleante. Veio até mim e, antes que eu pudesse reagir, me abraçou. Foi um abraço desesperado, apertado, de quem sabe que pode ser o último. E eu, que jurei que não ia ceder, que ia me manter firme, senti minhas defesas caindo. Deixei que ele me abraçasse. Deixei que ele chorasse no meu ombro como quando era pequeno. Mas não retribuí o abraço. Meus braços ficaram ao lado do corpo. Porque perdoar é uma coisa, esquecer é outra. E eu ainda não estava pronta para nenhuma das duas. Quando ele saiu naquela noite, eu sabia que tinha vencido. Mas a vitória tinha gosto amargo. Porque no final, nós duas tínhamos perdido algo precioso. A inocência da nossa relação. E essa, eu sabia, nunca mais voltaria. 6 meses se passaram desde aquele dia. O apartamento foi alugado para um casal jovem de médicos. O dinheiro do aluguel paga minhas contas e ainda sobra. Reformei minha casa, troquei os móveis velhos, finalmente dei a mim mesma o conforto que neguei a vida inteira. Rafael alugou um apartamento pequeno, um quarto e sala no bairro onde ele cresceu. Ironia do destino. Ele voltou para as origens que tanto tentou negar. Pelo que sei por terceiros, porque a gente ainda não se fala direito, ele perdeu o emprego na multinacional. A avaliação de conduta não foi favorável. Agora trabalha numa empresa menor, ganhando quase metade do que ganhava antes. O divórcio com Amanda foi finalizado. Ela se casou de novo, um cara da mesma classe social dela, com sobrenome composto e apartamento em Leblon herdado da família. Casamento pequeno, discreto, sem alarde. Rafael não foi convidado, obviamente. Você já se perguntou se vingança realmente traz paz? Porque eu posso dizer, depois de tudo, não traz. Traz justiça, traz lição, traz consequência. Mas paz? Essa ainda está longe. Tem dias que meu coração dói, que eu vejo uma mãe com filho na rua e lembro de como era bom ter Rafael pequeno no meu colo. Tem dias que eu quase pego o telefone para ligar para ele, perguntar se está comendo direito, se está precisando de alguma coisa. Mas aí eu lembro, e a ferida lateja de novo. Ele me manda mensagens de vez em quando. Nada invasivo, só coisas simples. Mãe, passei na frente da sua casa e vi que você pintou. Ficou bonito. Ou, fiz aquela receita de bolo que você me ensinou. Não ficou igual ao seu, mas me fez lembrar de você. Eu leio todas. Não respondo muitas. Às vezes, quando estou num dia melhor, mando um obrigada ou um que bom. Semana passada ele apareceu na minha porta de novo, sem avisar, como da outra vez. Mas dessa vez ele não estava destruído. Estava diferente. Mais maduro, talvez. Trazia uma marmita na mão. Eu fiz almoço. Pensei que a gente podia comer junto. Se você quiser, claro. Olhei para ele, para aquele homem que era meu filho, mas que ainda parecia um estranho. Estrogonofe, ele disse, com um meio sorriso tímido. Tentei fazer do jeito que você fazia. Não sei se ficou bom. E sabe o que eu fiz? Abri a porta. Deixei ele entrar. Botamos a mesa juntos, em silêncio. Comemos juntos, conversando sobre coisas pequenas. O tempo, o trânsito, o sabor da comida. Nada profundo. Nada sobre o passado. Quando ele foi embora, me agradeceu. Obrigado por me receber, mãe. Sei que não mereço. Você não merece, concordei. Mas talvez um dia você mereça de novo, se você continuar tentando. Vi esperança nos olhos dele. Uma fagulha pequena, frágil, mas ali. Hoje, enquanto conto essa história, eu ainda não sei como vai terminar. Não sei se um dia vou perdoar completamente. Não sei se nossa relação vai se reconstruir. Mas sei que eu fiz o que tinha que fazer. Não permiti que me tratassem como lixo. Não deixei que meu sacrifício fosse em vão. Dei a lição que precisava ser dada. E sabe qual é a verdadeira vingança fria? Não é destruir a pessoa. É fazê-la entender o tamanho do que ela perdeu. É fazê-la olhar no espelho e ver o monstro que ela se tornou. E então, só então, dar a ela uma chance minúscula, quase impossível, de se redimir. Rafael pode nunca mais ser meu filho da forma que era antes. Mas talvez, só talvez, ele possa se tornar um homem melhor.
Um homem que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que as pessoas que amamos não são descartáveis, que respeito não é opcional e que toda ação, absolutamente toda ação, tem um preço. Eu paguei meu preço durante 35 anos. Trabalhei, me sacrifiquei, me anulei. Agora foi a vez dele pagar o dele. E você que está me ouvindo agora, já passou por algo parecido? Já precisou tomar uma decisão impossível entre perdoar quem te machucou ou fazer justiça? Deixa aqui nos comentários a sua história. Compartilha esse vídeo se você sentiu algo com essa narrativa. E se inscreve no canal, porque histórias como essa, histórias reais e dolorosas, são o que a gente traz para você toda semana. Às vezes, a vingança não vem com fogo e gritos. Ela vem em silêncio, com um documento esquecido numa gaveta. E o impacto dela? Bem, o impacto dela dura para sempre. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se, respeitem suas mães. Porque quando elas decidem não mais aceitar o desrespeito, vocês podem descobrir que perderam muito mais do que imaginavam.